Mais um episódio do Recorte Jurídico, hoje falando sobre um dos temas principais do direito criminal, violência de gênero, algo que tem aumentado alarmantemente. Hoje a gente está recebendo uma das maiores referências do estado do Piauí, o professor e advogado Elson Rego, que foi citado em recente pesquisa entre os 100 escritórios mais citados do Piauí. Elson, primeiramente agradecer por você estar aqui presente conosco e falar de um tema tão importante. E para começar sobre esse tema, eu queria primeiro que você falasse por que tem aumentado tanto a violência de gênero hoje, hein, doutor Elson? Bom dia, Davi. Bom dia, internauta. Bom dia aos seguidores aí do Recorte Jurídicos, né? Advogados, alunos, sociedade. É um tema, né, caro para a nossa sociedade, um tema caro para o momento que nós estamos vivenciando em nosso país. E essa pergunta a gente sempre se faz diariamente, né? Por que tem aumentado tanto essa violência de gênero? Davi, inicialmente a gente precisa entender o que seria essa violência de gênero, para depois chegar um pouco nessa conclusão do talvez por que tenha esse crescimento. A violência de gênero, ela dentro do nosso contexto histórico brasileiro, é algo que a gente introduziu de uma forma cultural. Se você for olhar a década de 80, década de 30, a violência de gênero, ela sempre existiu, principalmente contra a mulher, não é? Ela sempre existiu. E no mundo moderno, com acesso à informação, hoje com o nosso acesso à internet, acesso ao WhatsApp, acesso à rádio, à televisão, isso se torna uma publicidade mais rápido e traz esse sentimento de que esse aumento ainda é constante, traz uma realidade bem imediata. O que traz esse aumento, né? O dinamismo da nossa vida cotidiana. Esse dinamismo da nossa vida cotidiana, ele pode estar gerando esse aumento, né, dessa violência de gênero. Perfeito. Que dinamismo seria esse, Elcio? As relações, hoje, elas se tornam relações frágeis, superficiais, na qual a gente não consegue mais construir uma base sólida, né, de personalidade, perfil, princípios, e isso pode estar contribuindo ao final nesse aumento dessa violência. Doutor Elson, para que a gente possa entender mais sobre esse tema, eu queria que o senhor destacasse quais são as principais formas hoje de violência que têm sido reconhecidas aí pela Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Bom, a Lei Maria da Penha é um marco, né, que vem para combater essa violência de gênero, mas vale lembrar que antes da Lei Maria da Penha a gente já tinha outros dispositivos. A própria Constituição de 88 foi um marco muito forte quando traz lá no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Então veja, ele não traz nenhuma distinção entre homem e mulher. A Constituição de 88 ela traz esse resguardo, né? Ela traz em seu dispositivo terceiro, que também a gente tem que ter, né, garantido a segurança do cidadão, seja homem ou mulher. E aí ela também, em outros dispositivos, vai trazer respaldo. Perfeito. De obrigação tanto da família, quanto da sociedade, quanto do Estado. A Lei Maria da Penha ela vem, né, para tutelar um episódio que teve que sair do cenário brasileiro. A Lei Maria da Penha ela saiu do cenário brasileiro por conta da violência que a senhora Maria da Penha sofreu, e essa lei veio para tutelar esse direito, né, e essas garantias às mulheres vítimas da Maria da Penha. Hoje, o que a gente pode trazer? Os maiores tipos de violência sofrido, né, Davi? Desde a violência física, que é a que a gente acha, né, e consegue visualizar como a extrema, mas nós podemos também visualizar, né, a violência emocional, psicológica, financeira, patrimonial, a própria violência institucional, né, também é considerada como violência de gênero, e até mesmo, né, indo um pouco mais, de forma mais profunda, as violências de gênero com mulheres que praticam religiões de matriz africana. Até mesmo com as práticas de religiões, a gente consegue visualizar esse tipo de violência de gênero.
Como é que a gente consegue identificar que a pessoa ela está sofrendo algum tipo de violência? Bom, inicialmente o direito ele não vai trazer, né, uma receita de identificar se a pessoa está sendo vítima ou não, mas a sociedade ela vai conseguir visualizar, né? A psicologia ela indica que existe algumas síndromes, né? A síndrome da gaiola de ouro, síndrome da Barbie. Essas síndromes ela traz algumas características que coloca o sujeito que vivencia algumas atitudes diariamente como vítima de violência de gênero. E detalhe, algumas vezes essas vítimas não conseguem se identificar como vítima de violência. Ela acredita que esses primeiros sinais são condutas normais ou característica do perfil daquela pessoa que está praticando, atuando como algo natural. Não consegue visualizar como uma violência. Não é? Então, como a gente consegue visualizar, Elcio, que a pessoa é vítima de uma violência? O sentido são os mínimos, né? Você vai ter que começar a observar afastamento social, né? Afastamento de redes sociais, isolamento da família, não ter domínio da sua vida financeira, não conseguir mais administrar seu patrimônio, né? Tudo isso pode ser indícios, características de que a pessoa pode estar sendo vítima de uma violência de gênero, né? A diminuição da pessoa enquanto mulher, né? Tentar reduzir o papel dela, tentar diminuir a autoestima dessa pessoa, isso também pode ser características de uma violência. E são esses sinais que a gente tem que estar observando. Observou os sinais, observou que a pessoa está sofrendo esse tipo de violência, como é que a sociedade em si pode ajudar a partir daí? Boa pergunta. Davi, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha um ditado que falava que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E violência de gênero hoje não é só entre marido e mulher, não. Pode ser entre filho e mãe, pode ser entre filho e avó, pode ser entre irmão e irmã. Hoje a gente tem que realmente meter a colher. Nós, enquanto, né, integrantes da sociedade, cidadão integrante da sociedade, a gente tem que dar nossa contribuição. Passou o tempo da gente culpar só o Estado. A gente iniciou a nossa fala dizendo que a Constituição de 88 foi um marco onde coloca a dignidade da pessoa humana como uma tutela máxima, né, dentro do ordenamento jurídico. Então, essa tutela máxima, a gente também, enquanto pessoa, tem que dar essa contribuição. A partir do momento que eu visualizo pessoas passando por situações como essa, que eu consigo identificar que esse indivíduo está se tornando vítima, eu tenho que procurar auxílio para essa pessoa. Através das autoridades policiais, através de políticas públicas como a Casa da Mulher Brasileira, através, né, do CRAS que possa estar dando essa assistência, através de uma assistência psicológica, através mesmo de uma conversa inicialmente individualizada, dependendo do grau de amizade, para que você consiga ter essa percepção e orientar essa pessoa para tentar sair desse tipo de violência. Então, enquanto cidadão, nós devemos sim, nós temos a obrigação de tomar algumas providências para diminuir, né, o sofrimento dessa vítima que sofre violência de gênero. Eu já ia até fazer essa pergunta, né? Através do CRAS, através de quais são os dispositivos que hoje servem como auxílio, né, para quem está sofrendo esse tipo de violência. Doutor Elcio, a pessoa procurou o dispositivo, ela está tendo auxílio, ela está tendo recaída. A partir do momento, tem algum acompanhamento psicológico para quem está sofrendo esse tipo de violência? Temos hoje, né, o Estado, ele dispõe aí, a Casa da Mulher Brasileira, ela tem uma equipe multidisciplinar, inclusive, né, em casos extremos, né, dá o acolhimento para essa mulher, sim, faz curso para inserir essa mulher ao mercado de trabalho, devolvendo a autoestima, porque o primeiro momento é acolher, entender qual é a dor, dar a proteção devida que tem que dar e depois resignar a vida dessa mulher, devolver ela para a sociedade,
devolver a autoestima dela, devolver, né, o poder familiar que ela detém e fazer o acompanhamento. Davi, todo mundo que sofre algum tipo de violência gera um trauma. Perfeito. Independente que seja violência de gênero ou não, se você em algum momento teve um celular roubado em uma festa, se você teve uma pulseira de ouro roubada em uma festa, é um evento que você dificilmente vai esquecer. Imagina você sendo vítima de violência de gênero, onde que era para você ter a segurança, o conforto, a qualidade de vida, você sofreu tudo ao contrário. Então isso vai criar um trauma. Então devemos estar fazendo esse acompanhamento. Por isso que às vezes eu coloco dentro de sala de aula, coloco para alunos, coloco para clientes meus, que o direito penal ele não vem somente para solucionar a violência de gênero, não. A gente usa o direito penal para a violência de gênero quando todos os outros instrumentos faliram. As políticas públicas faliram na tratativa de dar um auxílio para essa pessoa antes, né, de chegar ao extremo. A família faliu antes de dar o apoio suficiente para essa família, para essa vítima. Então, o direito penal ele vem em último caso, quando desde a vizinhança, a igreja, a comunidade, o Estado faliu em suas políticas públicas. Aí a gente aplica esse direito penal. É o último remédio a ser aplicado contra a violência de gênero. Eu acredito que para esse combate ele tem que ser feito antes de acontecer, nas escolas, nas comunidades religiosas, nas comunidades de bairro, em programas como esse seu, do Recorte Jurídico, que traz essa conscientização, né? Pode ser que porventura, nesse momento, alguém que esteja assistindo não seja vítima, mas conhece alguém e aí já tem esse conhecimento da Casa da Mulher Brasileira, leva essa informação. Então a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização. Eu queria, para finalizar, que o senhor contasse uma história que tenha ali marcado nessa sua caminhada com relação a esse tema de hoje. O senhor não precisa citar nomes, mas eu acredito que essa história ela pode casar com algo que alguém esteja passando nesse momento. Davi, violência de gênero é algo que todos da nossa sociedade vai ter uma história para contar, ou porque presenciou, ou porque vivenciou, ou porque alguém contou para você, né? E o que me marca muito foi o pós-pandemia, né? Pandemia, nós passamos muito tempo isolado, muito tempo fechado em nossas residências, e quando as coisas começam a retornar, né, uma pessoa, uma mulher, ela volta à sua atividade normal e exercer sua atividade profissional, sua vida acadêmica, exercer seu papel de mulher na sociedade e, com base nesse exercício dessa sua vida ativa, o esposo, em um determinado momento, teve uma crise de ciúme, na qual sequer conseguiu conversar com essa moça. A moça chegou em casa, ele pegou uma arma e disparou aí cerca de 10 vezes, cometendo aí um feminicídio contra essa mulher. E por que isso me marcou? Durante toda a pandemia, nós tínhamos contato através de videoconferência, através de e-mails, mas em nenhum momento ninguém conseguiu ter a percepção que talvez essa mulher fosse vítima desse tipo de violência de gênero, fosse vítima de violência familiar, ao ponto de ser executada, né, de forma tão bárbara. E isso tem me chocado bastante, né? Tanto é que é uma das bandeiras que eu levanto, e nesse caso hoje eu atuo como advogado, assistente de acusação, de forma pro bono para essa família. E me abalou bastante, né? Eu sempre gostei, sempre levantei a bandeira de defender, né, vítimas de violência de gênero. Eu sou filho de mãe solteira, então eu sei o que é ser uma mulher na sociedade moderna, eu sei o que é ser uma mulher passada por dificuldades, porque minha mãe, né, vivenciou uma criação de um filho. Perfeito. Durante uma vida todinha de forma solo,
e sempre ela colocava pra gente as dificuldades que ela enfrentava e ela vivenciava. Então, foi uma das bandeiras que quando eu me formei, adotei para seguir, foi essa. Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse a indicação de um livro e uma frase que o senhor carrega para a vida. Bom, Davi, sobre um livro, né, tenho lido agora, inclusive foi um exemplar que a gente adotou no nosso clube de leitura de uma das instituições que eu dou aula, foi o livro chamado A Virtude da Raiva. Esse livro ele trabalha, né, o seu interior nos momentos que você está não tão equilibrado, né? Quando você está com um momento de raiva, que você está zangado, e ele traz uma reflexão para você, inclusive em alguns momentos dizendo que se você sabe trabalhar essa raiva, ela pode lhe levar em bons lugares. Se você consegue trabalhar esse sentimento de raiva, ela pode se tornar como dispositivo de motivação. Então é um livro muito interessante, recomendo a leitura. E é uma frase para a vida? Hoje eu tenho uma frase para a vida, né? Que eu carrego como uma filosofia de vida. Tente ser sempre você, né? Sempre você, mostrando a sua naturalidade, porque se tudo na vida, quando você é real, tudo se torna mais leve. Né? Tudo que você faz de forma real é mais leve. Você não consegue levar esse fardo por muito tempo. Bem, pessoal, esse foi o professor e advogado Elson Rego. Eu só agradecer a sua participação aqui Obrigado, no Recorte Davi. Jurídico. Estamos à disposição. E já estender para um próximo episódio. E para você que ficou até aqui, falar sobre o Escritórios do Ano, convidar essa publicação, essa premiação que nós vamos ter em dezembro no prédio do novo tribunal, 100 escritórios mais citados de todo o estado, tá bom? E convidar você para compartilhar, curtir, comentar esse vídeo e nos cortes do nosso Instagram, segue lá, @recortejurídico_. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.